Compartilhar os conhecimentos aqui conosco. Nosso instituto está fazendo um evento desse por mês, chamado Diálogo Eleitoral. Os palestrantes vêm aqui compartilhar conosco as experiências. O público que geralmente são advogados, juízes eleitorais, estou vendo aqui ex-juiz eleitoral, doutora Delícia, servidor do TRE. Então, é um público assim, bem já entendido um pouquinho dos assuntos eleitorais. E a ideia é realmente a troca de experiência, troca de aprendizado. Isso é o que a nossa ideia é essa. E aí a doutora Juliana, que também é recente membro e ingressa no IDETO, é a nossa presidente, irá conduzir os trabalhos. Ao final eu farei as considerações finais, doutora Juliana. E aí nós dispomos aí de até 1 hora, aí você fica à vontade, se tiver pergunta, senhora presidente do evento, fique à vontade aí, já passa a palavra. E só de antemão gostaria aqui de registrar que nós estamos fazendo esse evento em caráter ainda de luto, porque, infelizmente, sábado, nós perdemos um estimado número, pessoa que foi meu professor, foi meu orientador, e era meu parceiro de profissão. Então, é uma dor ainda recente. Estou vendo no grupo aqui o pessoal do escritório, o filho, o doutor Sandro Filho, o doutor Sandro Filho, que a dor para nós foi imensa. Todo mundo ficou bastante sentido, eu particularmente senti demais, porque jamais espero uma situação dessa. Mas quero aqui de público, no nome do IDETO, rogar que Deus dê forças a você, a todo o escritório, para que conduza aí a vida e leve o escritório adiante. Né? A gente que fica tem que levar a vida adiante, né? Tem os filhos, tem sua mãe, tem o escritório, tem os clientes, então é difícil, mas você tem que encabeçar isso aí para saber conduzir. E o doutor Sandro Filho levantou a mão aí, aqui eu concedo a palavra de passar para a doutora Juliana. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, doutora Shirley, demais membros do IDETO, colegas presentes, profissionais de direito, doutora Delícia. Como o doutor Márcio disse, esse evento hoje é aberto com tristeza. Estamos em luto pela passagem do doutor Sandro Bueno, um profissional ímpar, que deixou registrada a sua marca na história, tanto no exercício da magistratura, como na advocacia, como professor, como amigo. Especialmente para mim, de uma enorme admiração e uma gratidão. Registro aqui mais uma vez os meus sentimentos, né, ciente de que a vida continua tanto no plano terrestre como no plano espiritual, e por lá ele continua fazendo o seu brilhante trabalho. Dando início aos nossos debates de hoje, nós recepcionamos com carinho a doutora Shirley Menezes. Ela é juíza da primeira zona eleitoral de Rio Branco, no Acre, também titular da Vara de Proteção à Mulher da comarca de Rio Branco, é mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, especialista em Ciências Criminais e Direito Processual Civil e magistrada formadora da ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Doutora Shirley, seja muito bem-vinda ao IDETO. O tema, ora proposto, é bastante relevante, né, em torno, hoje, não só do Brasil e do mundo. A desigualdade de raça e gênero chama a atenção, né? Em torno do direito eleitoral, as pesquisas, né, demonstram o quão distante estamos, né, de atingir
um pouco da igualdade, quiçá a própria isonomia, né? Pesquisas demonstram que de 183 nações, o Brasil ocupou o 143º no ranking de representatividade feminina, ficando até mesmo atrás da média nacional quando se trata da representação parlamentar das mulheres, né? As últimas eleições, em que pese nós sermos 51% da população brasileira e 55% do eleitorado, apenas 16% de mulheres foram eleitas, né, dentro dos 30% de candidatura. Então, doutora, como o doutor Márcio falou no início, nós queremos ouvi-la, né, a sua prática, né, no direito eleitoral, como juíza titular aí de Rio Branco, e esperamos trocar as experiências. Seja muito bem-vinda, boa tarde, eu repasso a palavra para Vossa Excelência. Boa tarde, doutora Juliana, boa tarde a todos aqui presentes virtualmente, né? Gostaria de cumprimentar, além da doutora Juliana, o doutor Clenan, que conheço, e cumprimentar a minha colega, pelo que eu entendi, a doutora Delícia é juíza também, né? E dizer aqui que estou muito feliz em participar, em ter sido convidada, não sei se estou ao alcance dos senhores, né, mas eu acredito que aqui, hoje, o que nós, pelo menos a pretensão, é que seja mais uma conversa, uma troca de experiências mesmo, até porque a questão da justiça eleitoral, do fato de estar atualmente na justiça eleitoral, é sempre provisória, né? Nós passamos 2 anos, então sempre há esse aperfeiçoamento que nós temos que fazer e aprender. E, na verdade, aprender mesmo. Então, gostaria de cumprimentar a todos, dizer que não acredito que não vá nem 1 hora, mas estou aqui à disposição mesmo. Acho que a doutora Delícia levantou a mão, e aí eu vou, antes de iniciar, vou conceder aqui. Boa tarde, doutora. Só para esclarecer que é um prazer, né, estar participando aqui desse momento todo especial, vendo aqui colegas. Eu deixei a Corte Eleitoral agora dia 15 de outubro, mas o direito eleitoral é um assunto apaixonante, a temática de hoje impossível, então, né, não participar. Aqui, de igual modo, tem o doutor Márcio também Gonçalves, que foi colega na corte, e estou vendo outras pessoas que militam na área, de modo que a discussão vai ser bastante interessante, porque são pessoas que já têm um conhecimento vasto na área eleitoral. Muito obrigada. Eu é que agradeço a intervenção, doutora. Então, doutor Márcio, seja, na verdade, aqui tem já uma atuação, uma experiência na justiça eleitoral, que a gente tem mesmo hoje aqui fazer uma troca de ideias, uma troca de experiências, até para não ficar chato. Eu acredito que todos têm muitos afazeres, né? E aí, antes de dar início, eu queria falar um pouquinho do trabalho que eu venho fazendo, venho fazendo. Como juiz, eu estou há 10 anos, moro aqui em Rio Branco, no Acre, sou acreana, e atualmente sou juíza de uma vara com competência de violência doméstica contra a mulher. Isso aí fez com que, são 10 anos só nessa unidade. E durante o tempo, isso aí foi mudando algumas ideias, foi trazendo algumas coisas diferentes, e num novo olhar para a mulher. Mas não um novo olhar para a mulher como uma coitada, como alguém que sempre está naquele patamar de violência, e sim como alguém que precisa de uma oportunidade para mostrar que é igual aos outros, né? Na verdade, o que se pretende com toda a legislação que nós sabemos, né, para favorecer essa questão da igualdade de gênero, a questão das cotas e ações afirmativas, o que se busca mesmo é essa igualdade, fazer com que
todos sejam tratados de forma igual. Eu vou só buscar aqui, doutores, eu não trouxe, eu tinha iniciado um slide, e aí eu não vou passar, viu, doutora Juliana? Porque eu não terminei, então acredito que a gente, conversando aqui, se estiver muito chato, vocês podem fazer intervenção, que eu acredito que vai ser mais dinâmico. Deixa eu só pegar aqui as anotações. Mas então, assim, essa trajetória, como eu falei, ela trouxe mais essa questão do olhar, de trazer, de verificar o quanto a mulher, ela vem, e são anos, são décadas, séculos, onde há uma força desse patriarcado, né, desse machismo, vindo mesmo de um patriarcado. E a gente tem essa dificuldade de tirar isso aí, não é só na violência doméstica, é em todos os setores, muitas vezes no trabalho, e isso tudo faz com que seja reproduzido em diversos outros setores, como, por exemplo, no eleitoral, a participação feminina na política. A participação feminina, a dificuldade não é só na política, é em todos os locais. Mas hoje nós verificamos, e há um certo direcionamento a isso aí, porque ainda bem que as coisas estão mudando, estão melhorando. E acredito que toda essa experiência de verificar que as mulheres, elas estão buscando o seu lugar, né, vamos colocar o seu lugar ao sol, fez com que eu buscasse ou visse isso aí de uma forma diferente. Mas, na verdade, aqui o objetivo ele não é de apresentar para os senhores, porque eu tenho certeza que os senhores sabem até mais do que eu, da questão política, né, da legislação, como é que funciona a legislação eleitoral. E sim, como eu coloquei esse colóquio, essa conversa, para conscientizar. Eu acredito que a maioria aqui seja advogado, e advogado de partidos, né, então tentar fazer essa conscientização, porque nós temos uma legislação que garante cota mínima, nós temos uma legislação que garante a participação, que deveria ser efetiva da mulher na política, mas o que nós temos que fazer é com que os próprios partidos, com que os advogados, ajudados, né, pelos advogados, com que a população ela tenha consciência do que é essa participação, que não seja um preenchimento de vaga, né, ela tem que entender o porquê disso aí. E aí a gente sempre vê nos tribunais, mesmo na justiça eleitoral, aquelas ações educativas. Existem muitas ações educativas em escolas, ações educativas em outros locais, exatamente para tentar mudar isso aí, porque são coisas que vão passando de pai para filho, a questão do machismo, a questão de colocar sempre a mulher em segundo plano, e muitas vezes a própria mulher não se sente capaz de buscar, de saber que vai conseguir, de se candidatar, né? Então, assim, a justiça eleitoral, o senhor acredita que aí no Tocantins deve ter, né, doutora Delícia, eu acho que o doutor Márcio também, alguns projetos do próprio tribunal, como com a ida às escolas para tentar divulgar e buscar, através da educação, essa mudança. E não é só com relação às crianças, aos adolescentes, mas principalmente tentar chegar aos pais, tentar chegar a todos os cidadãos. Eu, em um dos municípios que trabalhei, eu não tenho tanto tempo, né, tenho 15 anos como magistrada, mas em um dos municípios foi feita uma palestra de direito eleitoral, e aí, ao término da palestra, uma professora da escola, ela chegou a dizer assim, doutora, realmente, eu sempre falo, não é para pegar dinheiro, a gente falando de compra de votos, né, e tal, não tem que pegar dinheiro, na verdade a gente pega, mas aí vota no outro. Então, assim, ela para você ver que mesmo uma professora de um local, ela sabe o que é errado, mas ela faz o errado, porque é uma questão de cultura, é uma questão que tem que ser mudada, né?
E aí é isso que a gente, dentro da justiça eleitoral, tenta buscar. E essa mudança, ela é feita dentro do judiciário, ela é feita dentro de outros setores, mas vem principalmente através da educação. E aí a gente não tem como colocar isso só na política, essa diferença, essa discriminação hoje somente na política. Recentemente, o CNJ, verificando isso com muita luta, né, da representatividade feminina, mesmo no Poder Judiciário, alterou algumas regras para promoção aos tribunais, né, para ascensão aos tribunais, tentando corrigir essas distorções. Então, nós temos, infelizmente, alguns tribunais no país onde a representatividade feminina ela é ínfima. Isso não acontece só no Poder Judiciário, acontece em qualquer lugar. Acredito, eu não lembro, doutores, se já teve alguma mulher presidente da OAB Nacional. Não, né? Não, que eu sei. Então, assim, são distorções que devem ser corrigidas, mas não é só na OAB, não é só no Poder Judiciário, é em tudo. Né? Recentemente, conversando também com pessoas em uma outra palestra, vamos fazer um histórico nas polícias. Polícia é essencialmente masculino, né? Um ambiente onde se trabalha e se acha que são homens que mandam e as mulheres, aos poucos, que estão conseguindo ascender. Mas aqui, em 100 anos de polícia militar no estado do Acre, nunca teve uma mulher no comando. Em 100, não só a polícia militar, mas em outros, o corpo de bombeiros, em vários setores aqui, nós não tivemos mulheres no comando. Então, são coisas que têm que ser corrigidas. Por que eu fiz essa introdução aqui, e até peço desculpas por alongar, mas é para tentar, como eu coloquei, trazer essa consciência, né? Recentemente, a gente tem visto muitos julgados do TSE a respeito das cotas, e já entrando aqui um pouco no assunto em si, que seria as cotas de gênero e raça. Vou deixar aqui e colocar focar um pouquinho nas cotas de gênero, que é onde há uma regulamentação maior. A Lei 9.504, deixa eu ver aqui a última alteração, está no artigo 10, no parágrafo 3º da 9.504, com a última alteração de 2009, estabeleceu aqueles 30% para o partido ou coligação preencher essas cotas, né? E aí, durante as eleições, o que se vê é que há realmente o preenchimento para candidaturas femininas, mas a maioria das candidaturas, isso, assim, em uma grande parte mesmo, são candidaturas para preencher números, são candidaturas laranjas. E não é isso que pretende a legislação. Na verdade, o que se quer aqui não é preenchimento de números, e sim uma política efetiva de combate a essa discriminação, a essas desigualdades históricas. Em 2018, salvo engano, relativa à eleição de 2016, não lembro, mas no Piauí, tá aqui, foi em 2019, relativa à eleição de as eleições de 2016. Foi a primeira decisão do TSE a respeito das cotas, a essa burla, né, a respeito das cotas de gênero, onde verificou-se que as mulheres que eram candidatas ali, elas estavam apenas para preenchimento de números. E aí existem, depois disso, isso aqui foi bem histórico, né, e depois dessa situação, várias outras foram surgindo. Mas o TSE, ele fez aqui algumas definições importantes, né, e uma delas aqui, que eu achei a mais importante até, é que a fraude nessas burlas, né,
nulidades, elas atingem não somente a pessoa que se candidatou. Então, assim, aquela fraude, ela vai atingir aquela mulher que candidatou apenas para essa burla, mas ela também vai atingir toda a coligação. Então, na época, salvo engano, eram 6 ou eram 4 vereadores eleitos pela coligação e todos foram cassados. Então, chegou-se até o TSE, e o TSE entendeu que tudo estava ali eivado de nulidade. Isso aí compromete todo aquele demonstrativo de regularidade que eles apresentam inicialmente no momento do registro, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários que a coligação ou o partido apresenta. E isso aí seria interessante, eu coloco aqui, porque, como eu falei, a maioria é advogado. Acredito que advogados de partidos, né, que vão atuar muito no próximo ano. E depois disso aqui, para a última eleição municipal, que foi a de 2020, até 2022, e também com decisões já esse ano, mesmo decisões posteriores, o TSE já julgou mais de 30 situações semelhantes. E em todas elas, sempre declarando que o partido ou a coligação tem que ser responsável. Então, todos os candidatos daquele partido ou daquela coligação, eles são atingidos pela nulidade ou pela fraude, né? Então, não é somente a mulher, mas todo o partido ou coligação. E aí vem uma outra questão sobre a inelegibilidade, porque a inelegibilidade, ela é pessoal. E aí ela não vai atingir os outros candidatos, e sim aquela candidata. Mas aí a gente pensa, é uma forma, não deixa de ser mais uma forma de a mulher ser atingida. Porque a maioria dessas mulheres candidatas, elas estão ali porque alguém pediu, porque isso tem na maioria dos processos, né? São declarações feitas por elas. Elas são candidatas porque um amigo pediu, porque elas deviam um favor, porque achavam que não era nada, mas assim, e são mulheres que tinham como resultado na eleição no máximo, seu próprio voto, ou nem mesmo votavam em si, eram apenas para preencher, né? E elas ali estão sendo, isso aqui é uma questão porque ainda é dessa forma, mas eu entendo que não deixa de ser duplamente punida, porque ela vai ser declarada inelegível, acredito até que nem tem interesse em candidatar futuramente, mas existem outras consequências da inelegibilidade, isso aí vai alcançar só ela. Existem alguns projetos para que isso aí tente alcançar pelo menos os dirigentes do partido, porque seriam os responsáveis por trazer aquela mulher àquela situação. E para a gente ver o quanto é difícil para uma mulher chegar ali, eu sei que tem muitos homens aqui, mas assim, que se coloquem um pouco no lugar, né? O quanto é difícil para uma mulher chegar num espaço de poder ou tentar se candidatar a isso. E eu não coloco só em questão política como candidata, mas em qualquer outro cargo. Nós temos uma quantidade muito pequena de mulheres que se candidatam. E aí, por que isso? Não é só pela falta de apoio dos partidos, no caso de candidaturas, a questão para eleições, né, candidaturas eleitorais, mas em cargos públicos mesmo, nós temos um apoio menor, mas há uma dificuldade, porque é muito fácil para o homem candidatar e saber que o seu apoio é maior. E assim, doutora Juliana, nós sabemos que a mulher, ela além de, a maioria, não são todas, claro, mas muitas são mãe, dona de casa, tem que cuidar, tem que ter todo um cronograma em casa. Eu coloco aqui o meu porque eu sou assim, né, mãe, dona de casa, tem que cuidar de tudo. Eu estou aqui, enquanto eu estava aqui falando com o senhor, e 2 vezes minha filha apareceu aqui na porta, eu tive que pedir para sair. Então, assim, são coisas, e eu sempre dou um exemplo muito prático disso. Eu fazendo mestrado, e o meu marido estava fazendo doutorado, e a gente várias vezes tinha aula no mesmo horário. Eu numa sala, em casa, né, aulas online, e ele na outra. Os meus professores conheciam todos os meus 2 filhos, porque
em todo momento eles vinham perguntar alguma coisa, e aí na frente acabavam conhecendo os professores. Em nenhum dos momentos foram até o meu marido perguntar alguma coisa. E não estou aqui fazendo crítica a posicionamento masculino, ao fato de serem homens de forma alguma, mas é uma coisa que é dessa forma, né? Nós sabemos que é assim. Então, assim, nós temos essa dificuldade, porque para a mulher aceitar mais uma atribuição, muitas vezes ela precisa ser convencida. E nos cargos, né, doutora Delice, nós sabemos que não é fácil para a mulher aceitar os cargos de poder no próprio tribunal. Muitas vezes, não quero, eu quero ter mais um pouquinho, respirar um pouco, então deixa para outra pessoa. Mas é uma questão de trazer a consciência, né, a consciência da própria classe, a consciência de quem está ali e saber que está sendo apoiada. E aí, no caso das candidatas femininas, é saber que ali elas vão ter um apoio, o apoio dos partidos, que não vão deixá-las sozinhas. Porque é muito fácil candidatar, apresentar um nome, saber que estão ali como candidatos, mas sem ter esse apoio, não é só o apoio financeiro, é um apoio na campanha, é um apoio com tempo adequado na TV, sem que fosse preciso a própria legislação fazer esse reajuste, porque foi preciso a legislação dizer, olha, tem que ter um tempinho, tem que ser proporcional, já que a mulher está ali com 30%, no mínimo, né, a lei nem fala em mulher, quando fala em 30%, diz que é 30% de um sexo e 70% de outro, mas na verdade nós sabemos que em nenhum momento vai ser 70% de mulheres candidatas e 30% de homens, né, então, mas é preciso que a legislação venha e traga isso para que essas distorções elas sejam realmente colocadas no papel. E aí é um trabalho que a gente sempre concita assim, a todos os profissionais que trabalham dentro da justiça eleitoral, para que possam fazer com que essas distorções, mais uma vez, eu até repito essa palavra, para que essas distorções elas sejam corrigidas, mas que sejam de forma correta, e principalmente que sejam orientados os partidos. Como eu falei, o TSE tem, muitos TREs não vinham decidindo dessa forma, mas o TSE tem anulado muitas candidaturas, já mandatos seletivos, né, dependendo do tempo em que, da ação, porque por burla a isso aí. E aí vem a questão porque o tema aqui é um pouco dessa cota de gênero e raça. Se nós temos uma dificuldade com o gênero, nós temos muito mais com a questão racial, porque hoje nosso parlamento ele é essencialmente masculino e branco. E aí vem muito a questão de como a pessoa se autodeclara. Muitas vezes ela até coloca, eu sou parda, eu sou, né, mas você verifica, existem situações em que nós temos o TSE Mulheres, eles fazem esse acompanhamento, e tem situações em que eles verificaram que uma legislatura, a deputada colocou lá que era parda, na outra colocou que era branca, e uma outra ao contrário. Então, existe ainda essa dificuldade de entender, a própria pessoa entender qual que é a sua raça. E não é só a questão do negro, é o indígena, é saber que isso aí faz com que a representatividade ela não esteja adequada, porque nós sabemos que nosso Brasil ele é diverso. Nós temos uma quantidade muito maior de negros do que de brancos, mas nós temos lá uma representatividade muito maior de brancos do que de negros. Nós temos muitos indígenas, e aqui dou o exemplo do Acre, nós temos uma quantidade muito grande de indígenas, nós somos do norte, temos uma comunidade grande e atualmente não temos nenhum deputado indígena. Então, são questões que tem que ser resolvidas, mas não é. Nós sabemos que não é de uma hora para outra. E, principalmente, é uma questão de consciência mesmo da própria população, porque nós temos um eleitorado difícil, e é muito difícil porque nós fazemos um combate, por exemplo, à compra de votos, né?
nós combatemos essa compra de votos, mas a compra de votos ela só existe porque tem quem venda o seu voto. Então, assim, é muito difícil você colocar certas coisas e fazer com que a população entenda o que é certo e o que é errado, porque muitos da população, eles esperam o período eleitoral para ter alguma vantagem. E como é difícil, não só para nós aqui da justiça, como juízes, mas todos da justiça eleitoral fazerem com que o resultado das eleições ele ocorra de forma bem democrática, porque isso aí não é democracia, né? Então, assim, trazer essa representatividade em todos os setores, não somente na questão feminina, mas verificar a representatividade negra, a representatividade de indígenas e outros, né, a questão racial é muito importante. E aí, tem um artigo 93A também, salvo engano, acho que é da 9504, que traz uma forma aqui de tirar, de diminuir essa diferença, essas disparidades, né, que aí traz um pouco mais de horário, onde diz que vai ser promovido até 5 minutos diários, isso de 1º de abril a 30 de julho, 5 minutos diários, contínuos ou não, as emissoras de rádio e televisão para propaganda institucional da própria Justiça Eleitoral, destinada a incentivar a participação feminina de jovens, de comunidade negra na política. Então, assim, são formas que se busca para que haja esse incentivo à participação. E aí tem também a questão da distribuição das cotas, né, do fundo partidário, onde há acredito a emenda 111 trouxe esse acréscimo aí, trazendo, onde se conta em dobro, proporcionalmente, né, as cotas do fundo partidário para mulheres ou negros eleitos. Então, assim, são várias as formas de ações afirmativas para fazer com que haja essa exclusão ou, pelo menos, redução dessas disparidades. Eu queria, antes de dar continuidade, doutora, verificar se alguém tem alguma... até porque acredito, assim, que, como eu falei no início, seria mais uma conversa, e eu tenho muito a aprender mesmo, né? Eu não estou aqui para ensinar, não, acredito que todos aqui sabem bastante, então a gente tentar fazer essa troca de ideias. Professor, eu tenho uma pimenta para jogar nesse Jesus. Eu sempre fui advogado eleitoralista, né? Tive no TRE como juiz 4 anos. E aí a gente aprende algumas experiências do outro lado de cá, mas... eu advogo muito para municípios, né, prefeitos, onde são municípios pequenos. E o que a gente tem visto, e eu já revisto que eu sou antirracista totalmente, a colocação aqui é realmente para apimentar o debate. E o que a gente tem visto é uma verdadeira caça às mulheres, né? Não é uma expressão pejorativa, é no sentido de caçar, de procurar mesmo para filiar. Então, vice-prefeitos, presidente de partido, indo atrás para filiar, chamando, e há uma dificuldade muito grande. E aí muitos falam assim, mas a mulher não tem a estrutura partidária. Assim, essa colocação para nível de município, pequeno na maioria do Brasil, ela não tem aplicação porque nos municípios pequenos é cada um por si e Deus por todos, né? Não tem ajuda de partido. No máximo, uma capital ou um município maior, o partido destina o FEFEC, mas na maioria, sei lá, 80%, pelo menos onde eu trabalho, 80%, 90% dos municípios não vai dinheiro do FEFEC nem do fundo partidário. Então, assim, e eu até já conversei bastante com o Marlon Reis desse assunto, que ele trata essa questão do racismo estrutural, né, o problema é estrutura, mas assim, e aí o que me preocupa, essa decisão do TSE, é de que afeta todo mundo, mesmo não fazendo parte do processo, derruba o DRAP. E aí eu queria apimentar esse debate processual.
E quer dizer que, então, se o partido não conseguir mulheres, vai estar impedido de exercer o direito constitucional à candidatura, porque o que vai acontecer é isso, vai colocar mulher apenas para figurar, porque realmente é uma dificuldade enorme, né? Inclusive nós já estamos vivenciando isso, hoje estava numa reunião partidária, e o partido já está preocupado, porque foi lá na lista dos filiados, possíveis candidatos, não tem quem quer. As mulheres que estão filiadas não querem, e nós estamos já começando a viver esse problema. Então, assim, o que a senhora acha que deve ser essa falta de estrutura, e se essa estrutura ela não chega para os prefeitos também? Qual que é a posição da senhora para esse problema, considerando o viés aí que essa falta de candidatura feminina vai gerar nulidade do DRAP, né, que eu acho que é uma questão processual grave, mesmo sem a participação dos possíveis eleitos, ela é cassada a chapa do DRAP, né? E com relação ao ponto de vista do direito constitucional do partido lançar a candidatura, né, porque se não tiver a feminina, não vai a masculina ou vice-versa. Doutor, é difícil, mas assim, não há um porém, uma observação dessas decisões do TSE. Acredito que o senhor tenha acompanhado, né? Inclusive com municípios pequenos. Algumas decisões que vieram de municípios do interior da Bahia, do interior de outros locais muito pequenos, e assim, com aquela quantidade mínima de vereador. E mesmo assim, entendeu-se que houve essa burla. O que é que se recomenda? É conscientização mesmo, porque é muito difícil. Como eu falei para você, eu falei aqui, né? É muito difícil para a mulher aceitar, porque é uma questão histórica, né? Ficou muito a ideia de que a política é para homem, que a mulher não pode estar na política, ou se a mulher está na política, ela está ali mais como primeira-dama ou como mulher de político, né? Então, assim, a participação da mulher na política, ela é ínfima, mas ela é ínfima porque historicamente assim, né? A mulher foi votar bem depois, e depois que ela começou a votar, ela foi ter uma representação maior, já na década de 80, 90, foi quando foi aumentando a representação dela. Então, assim, tentar buscar. E ainda a dificuldade não é só buscar, porque o buscar a mulher até que consegue, né? Candidata aí, porque a gente vai ter que ter os 30%. Mas e aí? Se o outro partido, se a outra coligação impugnar, vai ser cassado, porque não vai ter um ato de campanha, não vai ter aqueles requisitos. Então, assim, é muito difícil, eu não tenho o que recomendar, o que se recomenda mesmo é o que manda o TSE, que é tentar buscar ao máximo, efetivar, fazer com que essas campanhas, essas candidaturas sejam efetivas. E eu entendo, eu sou do Acre, lá tem 22 municípios somente, né? É um estado pequeno, com poucos municípios, então a gente tem assim, e municípios de difícil acesso, onde só vai de barco ou de um avião pequeno que não pousa todos os dias. Então imagine a dificuldade para poder conseguir essa cota mínima de mulheres nesses locais. E eu entendo assim perfeitamente, a questão é o que consta, é o que está na legislação, né? Mas eu entendo, sei dessa dificuldade. Não sei se respondi, respondi, mas não dei a resposta que o senhor queria, né? Sim, não, é claro, o assunto não tem resposta. Não é resposta. É para a gente discutir e amadurecendo, a ideia é essa mesmo, né? Mas eu estou satisfeito. Doutora Shirley, nós não temos pergunta no chat. Se algum dos presentes quiser fazer uso da palavra, a doutora Shirley franqueou antes da continuidade. Flávio. Boa tarde a todos, doutora Shirley e os demais, doutor Juvenal, doutor Márcio, parabenizar pelo brilhante evento, inclusive, é importante esse debate, que ele seja realmente contínuo,
Mas eu quero é só um comentário realmente aqui, até aproveitando o gancho da fala do doutor Márcio, que realmente, assim, principalmente a gente que atua nos municípios menores, e olha que eu milito no município, não é nem tão dos menores assim do estado, é o município de Miracema, mas a gente acompanha o processo político também de outros municípios. Eu já tenho algum tempo que a gente atua nesse ramo do direito eleitoral, e é uma tarefa realmente muito difícil. A gente entende, é importante que fique isso de uma forma muito bem clara, é importante que se promova realmente a participação feminina na política, é importante demais que se promova a participação de outros segmentos na política, e aí a doutora citou a questão do negro, a questão do indígena. Nós temos aqui próximo Tocantins, é um município de uma incidência de uma comunidade indígena muito grande, e eles têm participado cada vez mais, têm conquistado cada vez mais espaço, e realmente é um processo de construção que vem acontecendo. Em relação especificamente à questão da candidatura feminina, não é recente a norma que determina essa participação, mas o que a gente observa é que, assim, há uma falha, vou dizer assim, de todo um sistema no sentido de procurar promover realmente isso. E termina sendo transferido para os partidos essa tarefa de fazer com que a candidatura feminina aconteça. Em tempos muito curtos do intervalo entre uma eleição e outra, a Justiça Eleitoral faz alguma campanha muito sutil, muito superficial em relação a isso. E depois a bola fica para os partidos. E não é realmente uma tarefa fácil você fazer com que a mulher se sinta interessada. É um problema cultural? É histórico? Mas não é realmente uma tarefa muito fácil. Precisa que o sistema eleitoral, o sistema da Justiça Eleitoral, faça isso também de uma forma mais contundente ao longo dos intervalos entre uma campanha política e outra, para que realmente a gente consiga arregimentar mulheres interessadas em participar desse processo político. Aqui no Tocantins nós temos exemplos de mulheres fantásticas aí que foram à luta, buscaram conquistar os seus espaços e possuem destaque, inclusive, nacional. É o caso da senadora Dorinha. Nós tivemos a senadora Cátia Abreu, nós temos a prefeita Cíntia em Gurupi, a prefeita Josi em Gurupi, a prefeita Cíntia em Palmas, a prefeita Josi em Gurupi. Aqui em Miracema nós temos a Camila como prefeita e outros municípios que têm mulheres também. Mas, assim, realmente eu me alio a essa preocupação do doutor Márcio, porque realmente é uma tarefa muito difícil. A gente convive a cada eleição, é uma peregrinação realmente, de buscar, de convencer, de trazer mulheres, inclusive de fazer com que elas realmente vão para a rua para fazer os seus atos de campanha, porque muitas aceitam, porque realmente foram atrás, e é difícil às vezes dizer não, mas assim, fazer com que elas também vão às ruas. Eu acho que precisa haver um trabalho mais contundente da própria Justiça Eleitoral, do governo, de um modo geral, da política pública realmente de participação, porque o que a gente percebe é que a bola fica muito para os partidos políticos. No período que antecede aí as convenções, você tem que correr e encontrar mulheres e realmente fica muito difícil de última hora. É só essa observação que gostaria de colocar e aproveitar também para parabenizar a organização do evento, doutor Márcio, que tem sempre procurado trazer temas importantes nesse debate aí. Só um adendo, doutor. Aqui recentemente, até a Justiça Eleitoral do Tocantins, especialmente, tem feito muita campanha educativa, né? No ano passado, salvo engano, sobre a debate da doutora Belícia também, doutora Ângela Ronato, fizeram muitos eventos com relação à participação da mulher na política. Fizeram muitos eventos, inclusive nas zonas eleitorais. Inclusive, um deles eu assisti. E o governo que criou a Secretaria de Discriminação Racial, recentemente agora, criou uma secretaria, me parece que é alguma coisa específica das mulheres. Acho que ainda nem nomeou. No intuito realmente. E tem uma também para dos povos originários, que envolve essa questão de difusão. De fato, que o doutor Flávio Soares, de certa forma, colocou interessante, porque criou-se a obrigação para os partidos, só que também de contramão, como se o problema fosse dos partidos. E aí como eu sou advogado para partido, eu defendo muito isso, os partidos não podem pagar o preço sozinhos, é um problema social.
e todos têm que ajudar a resolver. Não pode simplesmente chegar lá na hora do draft, o partido, o problema é seu, está aqui, indeferiu. É um problema do Estado, da Justiça Eleitoral, é um problema do país. E o que eu tenho visto muito cria-se a regra, aí o partido se vira e resolve, e eu de cá não tenho nada a ver com isso. Na verdade, essas políticas públicas realmente têm que ser dadas, melhoradas, incentivadas mais, porque não é um problema do partido, é um problema social, pelo menos eu vejo assim. Então, realmente, doutor Flávio, as suas colocações, elas são pertinentes e assim, realmente, a doutora Chico colocou, acredito que seja o tempo que vai equilibrar essa balança aí de participação. Só essa observação. Eu vou só colocar um ponto aí, presidente Márcio, junto com o meu conterrâneo Flávio Soares. Um grande abraço a todos. Me perdoe que eu demorei a entrar porque eu estava em audiência, mas vamos lá. Quando estipulou-se lá atrás, os partidos que foram atrás disso, que eles queriam receber verba pública, vamos acabar com patrocínio privado, vamos pegar dinheiro público. Uma das condições lá atrás foi, nós estamos falando de 2010 para cá, né, 2008 para cá, uma das condições foi estipular os partidos que eles próprios fizessem, como garantia até esse recurso público, essa promoção do dinamismo na política. Eu não vou discordar dos meus colegas Márcio e Flávio, mas na realidade, Márcio, nós sabemos que, infelizmente, apesar de eu concordar, até a doutora Silvana Parfeniuk aqui, que é a juíza do Tribunal Regional Eleitoral, aliás, grande juíza, nós não podemos deixar de entender de que o TSE, ele não obriga ninguém, não é? Mas as resoluções que o próprio TSE imputa aos partidos é para que esses tenham que modificar o seu próprio estatuto partidário para dar maior inclusão à voz feminina, né? O doutor Flávio citou bem, nós temos aqui no estado mais de 20, eu acho que mais de 20 prefeitos, ou quase 20 prefeitas, né? Então, assim, na realidade isso está crescendo, não é fácil, aí eu vou concordar com vocês, não é fácil você convencer lá na nossa cidade, minha e do Flávio, né? O Flávio hoje mora na sempre capital Miracema. E da Dorane também, só um adendo aí, a Dorane também aí. Dorane lá da cidade, aqui, eu tô vendo aqui minha prima Dorane aí também. E o Márcio que vem, né? Toda a família, meu primo Márcio que vem de Barrolândia. Então, assim, não é fácil, mas os partidos, eles têm criado, no meu ponto de vista, pouca condição para que se discuta. Você não vê partido falando de política fora as eleições. Esse é o grande, você vê políticos de partidos falando, mas você não vê partidos fazendo uma reunião pública, por exemplo, seja ela semestral, seja ela anual, seja ela mensal, justamente para que mulher venha participar. Tem muitos eventos hoje de mulheres que estão buscando, fora os partidos, nós estamos aqui. Só para vocês terem uma ideia, tem um estudo do TSE que aproximadamente 45% dos filiados dos partidos são mulheres no Brasil. Tá? Se vocês abrirem o site do TSE, está aí. Então, eu concordo que essa obrigação não deve ser imposta sozinho, presidente Márcio e doutor Flávio. Concordo com vocês, mas eu acho que os partidos fazem muito pouco. Essa é uma condição minha. Eu também, como advogado do partido, vivo brigando por isso. Inclusive, agora consegui convencer aí a fazer um encontro que vai acontecer em fevereiro. Eu acho que depois que vier os outros virão também. Então é importante. As regras estão aí, elas são muito claras. E as mulheres querem espaço. Eu acho que se você procurar o lugar certo e a pessoa certa, vai. Agora, existirão também mulheres, nós temos o exemplo aí de vários municípios que os vereadores perderam o mandato porque tentaram ludibriar a justiça. E hoje em dia, com esse excesso de informação que nós temos através das redes, é difícil isso acontecer, muito difícil.
Existem associações hoje no Brasil que são ligadas em época de eleição, 24 horas, onde tem um problema, elas próprias fazem denúncia nas ouvidorias dos TRS, das zonas eleitorais. Então, é um assunto que precisa ainda ser aprofundado, mas acho que os partidos fazem pouco. Só queria ajudar um pouco com esse contexto. Bom, retomando aqui, na verdade, senhores, eu acredito que a responsabilidade é de todos, né? Não é só do partido, é da própria justiça eleitoral, essa questão, e vocês conversando aí, já veio algumas ideias, né, de campanhas, porque eu entrei na justiça eleitoral eu já fui juiz eleitoral no interior, mas aqui em Rio Branco foi esse ano. Então, assim, a eleição do ano que vem, a maior colégio eleitoral aqui em Rio Branco é da primeira zona. E nós temos um histórico aqui de muitas brigas mesmo de partidos e de candidatos, então a gente já vai se preparando. Mas, assim, nós temos um ano inteiro antes disso. E aí, com essa, né, pegando o gancho aqui do que vocês falaram, já vem essas ideias, já me veio, olha, vamos começar o ano fazendo campanhas mesmo, tentar levar até na TV, né, pela justiça eleitoral, um pouco dessa conscientização. Mas aí vem a questão dos partidos. Eu sei que muitos partidos, porque eu vi aqui, eles estão criando, por exemplo, acho que é MDB Mulheres, né, independente do partido, mas colocando uma secretaria, uma direção especial para essa questão feminina. E aí, fazer com que façam realmente políticas. Eu cheguei a presenciar que, assim, a intenção era boa, né, mas a primeira coisa, cumprimento todas as mulheres na pessoa desse homem. Né, então, são coisas assim, isso uma mulher, a secretária do partido, eu já cumprimento todos, mas tem que ser na pessoa desse, porque ele é o deputado, né, ele quer. Então, assim, são coisas de você se sentir representado. E aí, quando a pessoa foi falar, né, o deputado, começa, é um discurso que eu particularmente não gosto, que é aquele discurso eu sou a favor das mulheres, eu gosto das mulheres, minha mãe é uma mulher, minha filha tem uma filha mulher, e aí começa, né? Então, assim, você vê que aquilo não é uma coisa sincera, porque ninguém quer, e nenhuma mulher quer ser tratada melhor, não. Aí começa, as mulheres, elas têm mais direitos, porque realmente as mulheres são tudo no mundo, porque não é isso que a gente quer, só quer igualdade, a gente só quer essa correção de distorção, né? Só quer os direitos iguais, ninguém quer ser melhor, não. Até porque dá muito trabalho. Já até é difícil ter essa cota de 30%, é difícil conseguir mulher para se candidatar, não só a questão em eleições, mas em qualquer cargo político, em qualquer cargo público, né? Em cargos de direção é muito difícil para a mulher. Como eu falei aqui inicialmente, você tem que abrir mão de outras coisas, e não em momento algum, não estou reclamando do fato de ser mulher, porque a cada um vai caber as suas atribuições ou não, né? Se você, da mesma forma que existe, por exemplo, a mãe solo, existe o pai solo, então, independente disso, na verdade, o que se quer aqui é colocar uma igualdade, né? Que sejam tratados de forma igual. E aí, assim, até, não sei, eu tenho uma verdadeira, quando eu ouço começar a colocar, olha, porque eu amo as mulheres, porque as mulheres, né? Então, assim, é muito chato, é muito difícil isso, principalmente a gente que vem, e no meu caso, lutando com isso já há algum tempo, para tentar tirar essa parte machista das pessoas que aparecem na minha unidade, né? Eu trabalho numa vara de violência doméstica, eu vejo isso todos os dias, e o machismo é o que eu mais vejo lá, né? E machismo praticado por mulher também. Não é só machismo praticado por homem, porque às vezes a gente pensa que é só o homem que é machista, mas tem muita mulher machista. Né? Então, isso aqui, olha, são anos, são séculos para a gente corrigir isso aí. Tem uma pesquisa de uma colega da Infam, que ela fez uma pesquisa para saber quando será que a gente conseguiria essa igualdade de gênero.
é mais ou menos de 300 a 350 anos. Daqui a uns 300 anos a gente consegue, se for nesse ritmo, vai conseguir a igualdade de gênero. Então, assim, mas se a gente parar, aí não vai conseguir nunca, né? Então, é uma coisa que tem que ir andando, tem que ir caminhando. Ainda que seja aos poucos, mas tem que caminhar. Doutora Juliana, assim, como eu falei, era mais conversa e trazer um pouco dessa situação, né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação, porque já está completando quase 1 hora. E assim, como eu coloquei aqui, que eu queria trazer muito era da conscientização, né? Principalmente para os partidos, mas que eu estou levando também muita coisa daqui, principalmente pelo que foi falado, né, para a própria justiça eleitoral. Pelo chat, doutora, não temos perguntas, mas a palavra fica aberta a todos os presentes que quiserem se manifestar. Quanto a mim, eu concordo com as colocações dos colegas sobre a responsabilidade que pesa sobre o partido para a comprovação do atendimento às cotas, né? Mas, com a ponderação do doutor Juvenal, a importância também dos partidos buscarem. As mulheres estão buscando o seu espaço na sociedade, no campo político, em todos os viés, porque a discriminação, ela está em todos os campos, desde a tributação, desde a política, né, em todo serviço público, nos espaços de poder principalmente. Então, se torna essencial a implantação de políticas públicas para que as mulheres possam alcançar esse espaço de tomada de decisão. A conscientização, com certeza, é o melhor caminho. Nós estamos vendo um endurecimento da legislação, embora seja antiga a previsão da reserva de cotas, né, desde a lei de 95, porém, agora, já em 2022, com a alteração do Código Eleitoral, né, para a questão da violência em relação à política, os 2 tipos penais acrescidos, né, onde se mostra mais importante essa busca, né. Eu vejo essa relevância, né, do tema para corrigir, sim, essas desigualdades históricas, essas desigualdades estruturais, né, como eu disse no início, não só buscando a igualdade, né, mas fomentando a isonomia, que elas vêm às duras penas ao longo de séculos e séculos sendo conquistadas. E aí, como a senhora ponderou, mais de 300 anos ainda para a gente conseguir esse patamar, né? E quando a gente fala, né, não só de gênero, é muito pior quando a gente leva isso para o espaço de raça, né? Se a mulher é discriminada, o negro é discriminado, a mulher negra é mais discriminada ainda. Todas as pesquisas demonstram isso de forma bastante clara, né? Então, a relevância para as eleições, né, de 2024, a temática vem sendo endurecida no TSE, né, as decisões judiciais, e eu vejo que o CNJ está fazendo as campanhas em relação aí chamando a magistratura a ter decisões também nesse sentido, e aqui nós, advogados, do nosso lado, exerceremos esse papel, né, nessa busca. Os municípios pequenos, de trabalhar, de chamar, de convocar, o doutor Juvenal demonstrando um índice maior de filiadas políticas. Então, esse espaço, ele existe. E eu estava, enquanto os senhores falavam, e me lembrava que, quando minha avó faleceu, colocaram um poema que dizia da seguinte forma, né? A mulher é como uma palha com que se encaixotam porcelanas. Palha que mal se vê, palha que mal se conta, mas palha sem a qual se quebraria tudo. Eu tinha 8 anos e fiquei encucada com esse poema. Falei, mas por que escrever para minha avó isso? Né? Mal se vê. Mas sem ela tudo se quebraria, porque ela era um esteio da família. Ela fez a falta.
mas não aparecia. E por essa questão histórica, social, minha família não é diferente, vem de uma família machista. Mas o meu pai, ele sempre colocou em mim o incentivo de ir em frente, de estudar, de buscar mais e de sempre ter um papel cada vez melhor, especialmente no âmbito do estudo. E registro aqui a presença dele que está nos ouvindo, que muito me satisfaz. Né? Então, esse papel de questionar é que nós, mulheres, devemos imbuir na nossa vida e das colegas, né? Temos aqui grandes nomes, doutora Silvana Parfenuc, que cumprimento, né? Juíza eleitoral do TRE, a doutora Dorane, que até pouco tempo era a única membro aqui do IDETO, a doutora Delícia, entre todas as outras colegas, doutora Enai, doutora Eliane Brandão, que estão no direito eleitoral, que é um nicho pequeno da advocacia, né? E que unidas podemos trilhar um caminho, né, de chamar essa representatividade. Tá? Infelizmente, nós precisamos de uma legislação para poder ter igualdade. E é com essas políticas afirmativas, essas políticas de inclusão, em que às vezes escutamos, né, quem está do nosso lado achar dessa cultura machista, que é chato falar dessa bandeira de raça e gênero, mas ela é um imperativo para que a nossa sociedade se torne melhor e que, num belo dia, a gente consiga, né, alcançar os princípios e as garantias que a Constituição de 88 nos garante. Né? Essas seriam minhas pequenas considerações ao tema, né? Deixo aberta a palavra, mas desde já, doutora Shirley, agradecendo aí a brilhante palestra e as ponderações de todos. Tudo bem, doutor Juliano, obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de abrir a palavra aqui para o doutor Sandro Filho, caso ele queira se pronunciar. Doutor Sandro, está aí, Vossa Excelência. Doutor Márcio, muito obrigado pela gentileza. Antes de qualquer coisa, gostaria de parabenizar a doutora Shirley pela palestra, o tema atualíssimo, bem colocado, de forma bastante clara. Parabenizar a doutora Juliana pela condução do trabalho e só rapidamente agradecer a gentileza das palavras do doutor Márcio, da doutora Juliana, no início da palestra em relação ao falecimento do meu pai. Muito obrigado pelas palavras de conforto, de carinho. Ele gostaria que nós seguíssemos rompendo, como ele dizia, e é o que a gente está tentando fazer daqui. Um grande abraço a todos e muito obrigado, viu? Nosso agradecimento por o senhor estar presente nesse momento muito difícil. Se mais alguém quiser pronunciar, algum membro? Eu também, apesar de, infelizmente, ter entrado um pouco tarde, eu iria usar a palavra para falar do meu grande e dileto amigo, Santo Bueno, mas eu penso que o doutor Márcio, como presidente, já deve ter falado, lembrado, e as palavras aqui do Sandro Filho já me deixam feliz, tudo. E realmente é um momento muito difícil, a ficha difícil cair, né? A gente perdeu uma pessoa, e eu falei para o Sandro, quando do velório do pai dele, a pessoa, doutor Sandro, nunca morre. Olha para você ver as pessoas que lá estavam falando bem de um juiz, de um advogado, membros do Ministério Público, da advocacia, da defensoria, enfim. É muito difícil perder uma pessoa como ele. E ele não morrerá e nós não deixaremos que o legado dele morra, principalmente aqui nesse grupo, que ele, quando foi prontamente convidado, era uma das pessoas mais animadas com o início desse projeto do IDETO. E a gente vai sentir muita falta, mas vamos levar os ensinamentos e o carinho dele para sempre. E da doutora Shirley, muito obrigado, me perdoe não ter estado no horário certo, mas infelizmente as audiências hoje, a senhora como já sabe, as audiências atrasam, e a minha era para começar às 2h30, mas infelizmente outras atrasaram, e a gente sabe como é a justiça e assim mesmo, e nós como advogados, operadores de direito, temos que agradecer. E ter a minha satisfação aqui, pela primeira vez aqui, ter a doutora Delícia Feitosa, não mais como juíza eleitoral, mas como advogada eleitoral, advogada de direito público aqui, uma honra vê-la aqui conosco e esperamos que a sua sabedoria possa nos ensinar muito.
Mais parabéns, Juliana, pelo seu trabalho brilhante, como sempre. E a todos os membros aí, um grande abraço, presidente. E vamos na próxima. Obrigado, doutor Juvenal. Registrar aí a presença da doutora Silvânia, que tem aí já, acho que o terceiro evento participando. Muito bem-vindo, doutora Silvânia, como vivo do PRE. Os demais colegas, doutora Belisa, que também deixou a corpo recentemente. E é um prazer ter eles todos aqui, os demais colegas. Aqui tem um colega aqui de vários municípios do interior do estado. Então, é uma honra. E realmente a gente vê aquela sementinha que a gente plantou há 4, 5 anos, ela tem começado a dar fruto. A ideia era discutir, porque assim, doutora Filho, como o vosso estado, a gente está fora da rota do direito eleitoral e das grandes discussões, né? Até agora vai ter um evento no Ceará e a gente comenta, evento de direito eleitoral no Ceará e no Paraná, e Brasília e São Paulo, e aí fica tudo fora da rota. Então, a gente tem, assim como incentivar a participação das mulheres, vamos incentivar a participação no direito eleitoral nos estados pequenos também. Então, fico grato com a presença de todos, apesar do momento triste que nós estamos passando. Como eu já coloquei no início, perdi um amigo, um parceiro e um professor. Foi muito triste, foi algo assim inacreditável, mas forças, né, que a gente deseja forças à depressão do filho para continuar a caminhada. E quero aqui, público, agradecer em nome do IDETO a doutora Shirley por ter disponibilizado o seu tempo, disponibilizado o seu conhecimento para compartilhar conosco essa tarde de conhecimento. Então, muito obrigado, parabéns pela palestra, né? Traz esses ensinamentos, questionamentos, e cada vez que a gente ouve uma palestra de direito eleitoral, a gente aprende um pouco e traz mais uma pulguinha atrás do dedo. Então, eu quero aqui no IDETO agradecer imensamente Vossa Excelência, agradecer a doutora Juliana, que canalizou ladeou esse evento para que acontecesse, talvez seja o último desse ano, né, e já se aproxima do fim do ano. E no ano que vem, já fica o convite, logo em janeiro ou fevereiro, assim que possível, já vamos dar continuidade a esses eventos, que é de suma importância. Então, encerrando, eu agradeço imensamente, doutora Shirley, doutora Juliana, e a todos os demais. Doutora Shirley, levantar a mão aí, se quiser. Na verdade, eu gostaria de agradecer, né, agradecer o convite, dizer que gostaria de ter esclarecido mais, ter feito mais, mas assim, infelizmente é final de ano, a gente tem muita coisa, né, doutores? Eu não sei se, acredito que com os senhores também, parece que tudo chove de trabalho, então eu gostaria de ter apresentado um pouco mais, mas eu me coloco aqui à disposição e me convido, aqui é um convite que eu faço, que eu espero que vocês me façam, para quando tiver as outras, eu gostaria muito de participar, gostei muito da ideia do Instituto de Direito Eleitoral, Instituto de Direito Eleitoral Tocantins, né, IDETO? Isso. Então, assim, é uma ideia maravilhosa essa reunião para falar exatamente do assunto que muitas vezes é esquecido, porque às vezes as pessoas pensam que eleitoral é só a cada 2 anos, né? Então, o eleitoral está sempre, ele não existe só a cada 2 anos. Então, eu fico muito feliz aqui com o convite que foi feito a mim, me coloco aqui à disposição para o que precisarem, e concordo que nós aqui do Norte, né, o Tocantins, o Acre, os estados pequenos, eles têm que se reunir sim para debater, para mostrar que estão aí, que tem problemas e que tem soluções que podem ser apresentados também, né? Então é isso, muito obrigada mesmo pelo convite, e gostaria de externar que eu não conhecia quase nenhum dos senhores, espero um dia poder conhecer pessoalmente, mas externar aqui os pêsames, né, com relação ao falecimento do pai do Sândalo, que está aqui presente. Doutora, já fica delegado aqui para a doutora Juliana, incumbida de encaminhar os links dos próximos eventos preparando. Então, para encerrar, dado adiantado já da hora, eu agradeço imensamente a presença de todos. Mais uma vez, doutora Juliana, muito obrigado e boa noite a todos. Agradeço a todos, boa noite.